Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras de inúmeras equipes do futebol no Brasil. Vamos falar nesse vídeo sobre a Libertadores de América de 2023, sobre as possibilidades para as inúmeras equipes que ainda lutam por uma vaga a esta competição. Falemos também das equipes que já têm suas vagas, né? E da luta, né? E tanto uma vaga direta, como também a chamada prévia da Libertadores, a pré-Libertadores, o que seria na prática o que é na prática a primeira fase dessa competição, né? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Até porque tem muito mais equipes aí que vão Libertadores do que estão se falando aí no momento, né? Vamos falar sobre esse assunto aí, mas antes disso, gente, só pedir sua autorização para falar que esse vídeo tem um patrocínio aí, ó. Não, Futebol, que é um aplicativo de futebol espetacular, né? Espetacular, que entrega para você, olha só, os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro, tá? Imediatamente após terminar cada uma dessas partidas. Olha, notícias em tempo real também aí, sobre final de Copa do Brasil, também final de Libertadores, tudo isso você vai encontrar também no OneFootball, tá? Além disso, gente, o futebol vai entregar para você também inúmeras competições lá do futebol europeu, né? Liga da Dinamarca, né? Da Polônia, Irlanda do Norte, Cazaquistão, são muitos campeonatos, gente, mas muitos mesmo. E também o campeonato japonês, tudo isso na tela do seu celular, né? É muito interessante isso. Basta você baixar o aplicativo. Além disso, você tem notícias em tempo real do seu time do coração, sempre, né? Sempre notícias em tempo real aí, sempre muito atualizado, né? Mas principal de tudo, você tem a Bundesliga completamente de graça, gente, é isso mesmo. Voltou com tudo, essa aqui é uma das grandes competições de futebol internacional, né? Sempre recheada de muitos gols, de grandes jogos, e nós vamos ter neste final de semana aqui, é isso mesmo, neste final de semana, o The Classicar, que é, na verdade, gente, o clássico das multidões, é isso mesmo, o clássico que une as duas maiores torcidas do futebol da Alemanha, né? É um clássico que praticamente para o país, Bayern de Munique, que vai receber na Baviera a equipe do Borussia Dortmund. No último confronto foi 3-1 para o Bayern. Um jogo que promete muito, o Borussia está muito bem neste momento, então você vai poder acompanhar na tela do seu celular no OneFootball, com narração ali do Dudu Monsanto, que é muito bom narrador, e também os comentários do Guy Venson. Então você vai poder ter tudo isso aí na tela do seu celular, caso você baixe aí o OneFootball, se você não tem ainda, evidentemente, este aplicativo. E para baixar, use o link, gente. Use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Para você baixar um futebol, você vai acompanhar tudo que eu já falei aqui, inclusive a Bundesliga, e de quebra vai se divertir bastante com eu, me divirto muito com o futebol. Tá bom, meus amigos? Fica a dica aí, então, para vocês. Então, vamos falar sobre a Libertadores de América. Se nós olharmos hoje para o Campeonato Brasileiro, a gente vai perceber claramente que para mim já tem praticamente o título do Brasileirão e já tem uma vaga na Libertadores. O Inter também já está com uma vaga praticamente na Libertadores. O Corinthians também já está com uma vaga, pelas chances ali, pelo percentual, 99% de condição de chegar à Libertadores, em virtude do Brasileirão também, da Copa do Brasil, né? Então, o que sobra? Tem algumas equipes, Fluminense, Flamengo, é isso mesmo, né? Flamengo que já está quase na Libertadores, mas não está ainda, né? Flamengo, Atlético Mineiro, América Mineiro, Botafogo, São Paulo e Fortaleza. Para mim, essas equipes estarão brigando por uma vaga que vão ser 8 vagas a Libertadores de América de 2023. Josa, por que você colocou o Flamengo nessa parada aí? Porque o Flamengo, gente, olha só, o Flamengo está muito perto de conseguir uma vaga, caso conquista a Copa do Brasil, ou caso conquiste também a Copa Libertadores de América. Agora, se não conseguir, gente, pode complicar um pouquinho, porque o Flamengo hoje está em quinto lugar, né? Está em quinto lugar, e hoje, na verdade, ele não brigaria por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores de América. Seria um grande vexame. Né? É muito improvável que não consiga, mas vejam vocês, né? Não conquistar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, nenhum desses títulos grandes aí, né? E, além de tudo, precisar da primeira fase da Libertadores para conseguir disputar a competição regularmente em 2023, que vexame seria para o Flamengo, né? Mas eu acho que o Flamengo deverá ficar assim como uma das vagas aí a próxima competição, né? Então a parada fica aí mais complicada para os outros, né? Porque na verdade já temos 4 vagas aí, né? Em tese para Mira, Corinthians, Internacional e o Flamengo, que pode muito, e para mim já está quase lá, né? Apesar de que, né, se não ganhar uma das Copas vai ficar complicado. Então são, na verdade, 5 vagas aí, né? Em tese teria umas 3 vagas aí, né? O Corinthians está muito perto, como eu falei para vocês, que pode conquistar também a Copa do Brasil. E aí já teria essa vaga direta aí, né? O Brasil tem direito a 5 vagas diretas, né? 4 via Brasileirão e também a Copa do Brasil. Então, o Corinthians conquistando, portanto, essa vaga, o Corinthians deverá terminar entre os 4 primeiros colocados aí, provavelmente no Campeonato Brasileiro. Então, o que vai acontecer é que, né, cai uma vaga aí para alguma equipe que vai pegar aí, vai ter uma chancezinha aí, né? Então, essas equipes são 3 vagas, portanto, né, no caso, né? Atlético Paranaense, se não conquistar a Libertadores de América, na minha opinião, vai ter muita dificuldade, gente. É isso mesmo.
Se o Furacão não for Libertadores via, é isso aí, via Libertadores de América de 2021, 2022, a coisa pode complicar, porque a tabela do Furacão é dificílima. Para mim, se não conseguir, vai ter muita dificuldade aí. Meu filho, meu sentimento, se não conseguir conquistar vaga via Libertadores, não vai para a Libertadores de América. A equipe está caindo no rendimento, a equipe está muito focada na Copa Libertadores e não está mandando muito bem no campeonato, na minha opinião. Caiu de rendimento, sim, apesar desse bom jogo que fez contra o Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, a tabela Atlético Paranaense vai jogar contra o Corinthians na próxima rodada na Neoquímica Arena, depois recebe o Curitiba no clássico curitibano, né? Sim, vai ser na Baixada Curitibana, mas é um clássico, é complicado, depois vai visitar o Bragantino, que é um time que a gente não sabe o que pode acontecer, pode fazer um grande jogo ou não, mas é um jogo no Nabi, a Bichedi pode ser complicado, depois vai receber o Parmeira dentro de casa, o líder do Parmeira, enfim, a coisa não está tranquila, não. Aí depois vai ter a final da Libertadores contra o Flamengo, que vai ser no dia 29/10, né? Depois recebe o Goiás, num jogo que o Goiás pode estar lutando pela sua vida, pela permanência da Série A, jogo complicado. Depois vai enfrentar o Inter fora de casa, gente. Vai enfrentar depois o Atlético Goianiense fora de casa, jogo que é muito improvável que vença, pode empatar, pode até empatar, mas é muito difícil, porque o Atlético tem uma ótima equipe. E depois recebe o Botafogo dentro de casa, que pode estar lutando o fogão pela vaga Libertadores de América. Ou seja, uma tabela dificílima. Na minha opinião, se não conseguir vaga via Libertadores, não vai a Libertadores de 2023. Tá? Olhando agora, por exemplo, a situação aí do Botafogo. Né? O Botafogo vai receber na próxima partida aí a equipe do São Paulo. Na verdade, vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Jogo difícil, não pode dar qualquer um, pode dar também empate, que para mim pode ser um resultado bom para o Botafogo nesse momento, né? Mas a depender, por exemplo, de outros resultados, talvez não seja tão interessante assim, né? Também pode perder essa partida. É um jogo dificílimo. Depois vai ter um jogo também difícil contra o Inter, lá no Engenho de Dentro, né? Depois vai ter um clássico contra o Fluminense. Olha essa tabela do Botafogo. Né? Vai ser no Maracanã, mandando fusão, depois recebe o Bragantino, um jogo mais tranquilo, depois recebe também o Cuiabá, jogo mais tranquilo também, depois vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, meus amigos. Né? Depois um jogo tranquilo em tese contra o Santos, dentro de casa, depois vai receber o Botafogo, que vai estar lutando também por uma vaga aí, desculpa, vai jogar contra o Furacão fora de casa, né? E no caso o Furacão, que pode estar lutando também desesperadamente para ficar com uma das vaguinhas aí. Ou seja, a tabela dificílima para o Botafogo, dificílima. Eu acho que tem que mandar muito bem nessa partida contra o Cuiabá e tem que vencer essa equipe de qualquer jeito, e também o Bragantino, e não pode, por exemplo, gente, tem que vencer, acho que tem que vencer o São Paulo. Quando a gente olha para a tabela do Botafogo, tem que falar que um empate talvez não seja um bom resultado para o Glorioso contra o Tricolor do Morumbi, pela tabela que vai ter pela frente. Né? Quando a gente olha, na verdade, para a situação do São Paulo, né? O São Paulo tem um jogo a menos do que todo mundo, né? Esse jogo agora contra o Botafogo é complicado, qualquer um pode vencer. Depois vai jogar contra o Palmeiras fora de casa no Aliança, né? Um jogo difícil, um clássico. Depois recebe o Curitiba, em tese um jogo tranquilo. Esse jogo contra o Curitiba é o jogo que está faltando, vai ser no meio de semana, na quinta-feira, dia 20/10, né? Depois vai jogar fora de casa contra o Juventude, tem que ganhar, acho que dá para ganhar do Curitiba, e acho que dá para ganhar também do Juventude. Depois recebe o Atlético Goianiense, um jogo dificílimo que pode dar qualquer um, na minha opinião, é jogo com cara de empate. Depois vai receber o Atlético Mineiro, num jogo também difícil. Depois vai jogar na Serrinha contra o Goiás, finalizando a sua campanha do Brasileirão. Jogo também, na minha opinião, muito complicado. É arriscado para o Tricolor, tá? A tabela é difícil, apesar de ter um jogo a menos, mas eu acho que o Tricolor tem mais chance aí, por exemplo, do que o Furacão, na minha opinião, tá? O América, Joás, América, para mim, não vai a Libertadores de América 2023, tá, meus amigos? Não vai, na minha opinião, não deverá ir a Libertadores 2023, tá? Quando a gente olha agora também, temos também ali, na verdade, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro é uma equipe que também pode conseguir perfeitamente aí uma vaga, né? O Galo tá melhorando, vem de 2 jogos aí interessantes aí, na verdade, jogos em que os adversários também não jogaram nada, né? Mas o Galo tem condição de conseguir uma vaga direta, sim, a Libertadores de América, na minha opinião. Direta não, mas uma vaga. O Atlético tem aí um jogo agora contra o Flamengo no próximo sábado, é um jogo em que o Flamengo vai com o time mais ou menos alternativo, mas Flamengo contra Galo, ele sabe que jogo contra o Galo é sempre o final, portanto, um jogo dificílimo, né? Depois vai ter outro jogo difícil fora de casa contra o Fortaleza, não é jogo pro Galo vencer, acho que pode dar empate nessa partida aí, pode vencer, mas é difícil, como o Fortaleza também pode vencer, mas é um jogo muito com cara de empate. Depois tem
tem um jogo tranquilo em tese contra o Juventude dentro de casa, depois vai jogar contra o São Paulo, um jogo complicadíssimo fora de casa, depois, na verdade, vai receber o Botafogo, que vai estar lutando também por uma vaga, confronto direto tanto contra o São Paulo, contra o São Paulo, também contra o Botafogo por uma vaga a Libertadores, depois vai ter um refresco ali contra o Cuiabá dentro de casa, depois, meus amigos, jogo dificílimo na Neoquímica Arena contra o Corinthians. A tabela do Galo é complicada no final, né? Ela tem alguns momentos aí de tranquilidade, mas no começo, né, e no final ela é difícil. No meio tá tranquilo. No começo, contra o Flamengo fora de casa e contra o Fortaleza fora de casa, são jogos dificílimos, né? Contra Cuiabá é um jogo tranquilo, né? Mas os demais, Juventude também é um jogo tranquilo, mas contra o Corinthians fora de casa, contra o São Paulo fora de casa, né? Contra o Botafogo dentro de casa, são jogos difíceis para o Galo, que vai precisar abrir muitos olhos, ou pode ficar sem essa vaguinha aí na próxima Libertadores de América, né? E aí, no caso, a gente já falou, agora falta o Fortaleza. O Fortaleza tem condição também, na minha opinião, de conseguir essa vaga sim, acho que dá. Acho que tem condição sim de conseguir essa vaga aí, o Fortaleza. Agora, também, gente, não é fácil para nenhuma equipe. Agora, a tabela do Fortaleza é muito favorável, né? Minas Gerais é muito favorável, porque tem o Avaí dentro de casa agora, depois tem o América fora de casa, é um jogo complicado, mas dá para ganhar, não pode empatar, dá para ganhar. Depois vai ter o Atlético Mineiro dentro de casa, jogo, por exemplo, para dar um empate. O Fortaleza pode ganhar, pode perder, mas eu acho que o Fortaleza ou empata esse jogo ou vence essa partida aí. Depois tem um jogo mais ou menos tranquilo contra o Curitiba também dentro de casa, vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras fora, né? Depois recebe o Atlético Goianiense no jogo em que tudo pode acontecer. Acho que o Leão pode conseguir um empate ou uma vitória nessa partida aí. Depois vai ter o Bragantino dentro de casa, um jogo que em tese dá para ganhar, e o Santos fora de casa na Vila, fechando a temporada do Leão, na minha opinião, tem condição de ganhar do Santos sim. Portanto, para mim, olhando para a tabela, olhando para os confrontos de todo mundo nesse final aí, Palmeiras, Inter já estão na Libertadores de América, Corinthians também, para mim, já está. O Flamengo, apesar da dificuldade, deverá ficar com a vaga também. Sobram, portanto, 3 vagas aí para a Libertadores de América. Na minha opinião, né, pela tabela, o Fortaleza vai para a Libertadores de América 2023. Vai. Né? E aí nós temos aí, pela tabela do Fortaleza, que é muito favorável, vai a Libertadores de América. Aí nós temos o Botafogo, né? E o Atlético Mineiro e o São Paulo. Para mim, o Galo pode pegar uma dessas vagas sim. A outra vaga deve ficar entre Botafogo e São Paulo. 2 equipes que vivem, assim como o Galo, momentos de instabilidade, mas acho que 2 dessas equipes deverão, 2 dessas equipes deverão ficar também aí com a vaga. Né? Então, para mim, Palmeiras, Inter, Corinthians, né? Flamengo, até Fortaleza, deve ficar com a vaga. O Fluminense, nós não falamos do Fluminense. O Fluminense, e por que eu não falei do Fluminense? O Flusão, gente, tem uma tabela também muito difícil aí. Muito mesmo a tabela do Fluminense a partir de agora. Por quê? O Fluminense vai jogar contra a equipe do América, né, no próximo jogo, que é um jogo aí para ganhar, depois vai encarar o Avaí fora, é um jogo em tese também tranquilo, depois o Botafogo dentro de casa já complica um pouco mais, Corinthians fora, também difícil, depois Ceará fora, Ceará lutando pela permanência, jogo complicado, depois São Paulo dentro de casa, dá para ganhar, mas é complicado, Goiás dentro de casa, dá para ganhar, Bragantino fora de casa, jogo difícil. Ou o Flusão abre os olhos, ou não vai. Deixa eu reafirmar aqui, para mim, quem deverá ficar com a vaga aí, a Libertadores de América. Portanto, como eu falei para vocês aí, né, o São Paulo, Palmeiras, Internacional, Corinthians e Flamengo vão à Libertadores de América. Então, são 4 vagas, né? 4 vagas. Eu acho que o Fluminense também tem condição de ir aí, no caso, são 5 vagas aí. Então, sobram 3 vagas, né? Essas 3 vagas. Fortaleza, para mim, pega uma vaga pela tabela que tem. Acho que o Atlético Mineiro deverá ficar com a vaga também, né? E aí, na verdade, uma vaga deve ficar entre Botafogo e São Paulo. Isto se o Furacão não conseguir conquistar a Libertadores de América. Porque, para mim, se não conseguir conquistar a Libertadores de América, não vai a Libertadores de América em 2023. Agora, se conseguir se classificar via Libertadores de América, na verdade, né, o Furacão provavelmente vai ficar fora aí, né, das primeiras posições aí no caso. Né? Então, o Furacão deverá pegar uma vaga aí que pode ser tanto o Botafogo ou São Paulo, ou uma vaga do Galo. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, deixa aí nos comentários, não tem problema não. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo aí. Até o final.